cientista policial federal Iago Felipe Albernar Staria, professor da Academia Nacional de Polícia, que abordará o tema Comparação Facial Humana Nacional. Iago falará sobre a relevância da técnica no Brasil, os procedimentos nacionais, inovações tecnológicas e casos de repercussão nacional. Por favor, vocês se veem compostos. Olá pessoal, bom dia. Vou apresentar para vocês aqui uma visão de dentro da Polícia Federal de como é a importância do nosso trabalho de reconhecimento facial. Tá? É uma professora que ensina a gente que já compartilha, a gente já sabe muito como funciona, mas o reconhecimento facial, a comparação facial, ela tem se tornado um tópico muito relevante, né, dentro da segurança pública, não só no Brasil, quanto internacionalmente. Então, assim, é muito importante a integração tanto de conhecimento, quanto de dados, de todas as integrações possíveis dos Estados e a Polícia Federal, e até quando possível internacionalmente. Né? Então, essa é a intenção da palestra, né? A gente poder apresentar para vocês como a gente trabalha lá. Recentemente, a gente fez um curso esse ano, com até a Polícia do Paraná, de reconhecimento facial. Os alunos aqui são extremamente obrigados, né? Pessoal super interessado, de verdade, bem acima da média. A gente percebe que quando tem integração, as pessoas das polícias elas se indicam muito. E isso é bom pra gente, porque a gente se esforça para poder trazer o melhor para vocês. Né? O Alan já tinha comentado da questão da FISBIC, essas diretrizes são titulares, a gente está em todos os encontros deles. Esse ano já teve um encontro 2 vezes. Quando a gente não consegue presencialmente, a gente vai online. Sempre tem debate no setor de comparação a respeito disso, principalmente para atualizar as práticas. Né? Então vou começar aqui. Pegou uma aula também, vou pular o pico, porque ele dá vergonha. Atualmente eu sou do setor de comparação facial do Instituto Nacional de Identificação, tá? E legalmente retirada de uma portaria dedicada à contratação de novo eles, mas eu vou falar um pouco mais pra frente. Eu trabalho lá no setor de comparação facial há 2 anos. Saí aqui em Alagoas por causa desse trabalho, estava trabalhando com comparação facial lá. Teve o recrutamento dessa vaga e aí eu fui puxado. Bom, perspectivas e aplicações. Cara, como eu comentei com vocês, a comparação facial de uns anos para cá, ela se tornou um pilar muito forte na segurança pública, é muito debatido. Não existe uma metodologia que você bate e fala assim, isso aqui vai ser isso para sempre. Está tudo em desenvolvimento, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, esses encontros, essas trocas são muito necessárias para que a gente possa sempre estar se alinhando com o que é mais importante, o que está sendo aplicado no mundo. De perspectiva, elas são gigantescas, porque imagine você, por exemplo, o caso do Paraná, que há 4 anos atrás fazia 20 laudos, 40 laudos, e agora faz 540, né? Então, assim, no ano. E não é o limite. Por quê? Porque o banco de dados que a gente tem só vai aumentar. Todo mundo tem celular, câmeras de segurança, câmeras de celular, e qualquer outra câmera que tenha, a qualidade dela só aumenta. Então, aqueles casos, por exemplo, eu não trouxe casos reais, porque a gente não pode mostrar, porque os casos que estão aqui são casos que já saíram na mídia, tá? Aí a gente vai usar os exemplos do pessoal de manhã, eles assistiram também. Aquele caso, por exemplo, de estupro de homicídio, que foi apresentado, a câmera daqui 2 anos vai estar muito melhor, vai ser mais fácil de você, sabe? E vai ter mais foto, mas os treinos por segundo são capturados maior, vai ter mais fácil de lançamento. Então, tudo que é feito hoje, ele pode estar obsoleto de 4, 5, 6 anos. As perspectivas são, eu diria, até infinitas, né? E as aplicações eu vou comentar com vocês um pouquinho, porque eu acho que é de curiosidade de muita gente, né? Mas e aí, como é que aplica isso lá dentro da pessoa legal? Quais são os setores que mais demandam para vocês? Para onde vocês fazem uma facial? E a importância desses lados, tanto no âmbito civil quanto criminal, tá? Primeira identificação. Eu selecionei aqui, pessoal, algumas das diretorias que mais demandam a gente, demandam o setor de comparação facial, tá? Como eu comentei, o setor de representação facial humana, que é onde eu trabalho, fica dentro do Instituto Nacional de Identificação. Ele fica subordinado à diretoria administrativa, tá? Outra diretoria que temos, eu fiz o rol de diretorias que demandam muito a gente. Se eu pudesse dizer, não só eu, como vários delegados que vão dar palestra para lá, mais da metade dos trabalhos da Polícia Federal se concentra dentro do DRCOR, que é a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e Corrupção. Né?
Falou em corrupção no Brasil, meu amigo, é coisa. É coisa pra caramba. Então, assim, tem muita coisa lá. Por mais que o facial não seja tão utilizado lá proporcionalmente quanto em outros casos, como por exemplo o Adesai, mas por ser uma diretoria que tem muito trabalho, chega muito demanda pra gente. Já a Adesai, recentemente, que é a diretoria de conversas cibernéticas, lá a gente vê tráfico de vídeo de pedofilia, imagem e tudo mais. Então, atualmente, as pessoas para acesso ao público viram o próprio rosto, a gente já não dá isso. Então, a gente repudia esse tipo de situação e vê aí também a importância da investigação civil nesse sentido. Por quê? Por causa da vítima. Muitas das vezes a vítima aparece e aí a gente olha esse vídeo 5, 6, 7 anos depois. É a mesma pessoa, né? E aí você não tem uma foto, uma síntese, onde a gente vai ter hoje em dia, para poder fazer comparação. Mas você compara uma criança de 3 anos com uma criança de 10, a face muda muito, né? Então a gente vê a importância da identificação civil, porque quando você consegue identificar tanto o suspeito quanto a vítima, você amarra as coisas do inquérito, a investigação flui mesmo. A DIP, a Diretoria de Inteligência Policial, essa aqui eu gosto bastante. Eles usam demais. Inclusive, essas 3 diretorias que eu coloquei aqui, que é a Adesai, a DIP e a DRCOM, elas a gente deu um curso para elas de facial para eles poderem trabalhar com revisores, se eu tiver esse ponto para falar. A DIP, cara, é muito importante para eles saberem se a pessoa estava no local onde eles acham que ela estava. E hoje em dia tudo tem câmera. Em Brasília, cara, eu acho que você não consegue passar desapercebido lá. Então, às vezes a gente tem aqueles monitoramentos de carro, monitoramento de passagens, mas e aí? Tá em Brasília, mas aonde? Né? Ó, pegou o metrô, mas aonde? Dá para saber exatamente, porque as câmeras são boas. E é importante para dar continuidade à investigação, para saber com quem a pessoa está falando, né? Nesse sentido, eles dizem demais a gente também. E principalmente laudo de revisão. Laudo de revisão é aquele laudo que é laudo para inteligência, aquela coisa, aquele comentário feito, pô, essa pessoa é fulano, não vou fazer uma comparação, não pode ser que seja social fácil, mas essa pode investigar, sabe? E uma que é muito boa também, e recentemente também está bombando pra gente, é a Interpol. A Interpol, eles pedem muito pra gente. Para você ter noção, eu fui nas 2 últimas operações da Interpol, quando eles fazem operação, eles fazem operação mundial, né? A Interpol, o grupo da Interpol que vai em vários países. Essas coisas que eu fui, eles existiram que fosse alguém representando a questão da comparação social, porque eles sabem que faz diferença no ambiente. Em todos os pontos aqui do Brasil que teve esse ponto de operação nos 2 últimos anos, no passado eu fui para o Oiapoque, e esse ano foi após. Pode ser melhor. Era uma operação de tráfico de pessoas, né? Aqui no Brasil a gente conseguiu, no ano passado, conseguiu prender, eu acho que foram 2 que estavam nesse prender de Interpol. E esse ano eu tive uma experiência muito interessante, assim, não cheguei a prender, mas aí era uma questão social da polícia também. A gente estava no aeroporto de Foz do Iguaçu e estava para embarcar uma menina paraguaia. Paraguaia. E aí a gente já sabe qual é o tipo de pessoa que vai para lá para se fabricar, né? Então todas as pessoas que a gente viu, a gente tenta arrancar uma informação, conversar um pouquinho, ver como é que tá indo, ficar com quem. E aí a gente fez uma checagem anterior, viu lá, lista de passagem, cara, a passagem dela comprada 1 dia antes, para ficar lá na Espanha 2 dias e voltar. Mas não, conversar e tal. E aí a boba, assim, não, a gente vai e tal, consegui, é prima, não sei o que. Aí a gente usa lá, não tinha mais nada prima, quando já tinha sido deletado, não sei o que, não sei o que. E aí, quando a gente olhou pra ela, quando a gente olhou essa menina, caiu em transe, ela não sabia que ela ia ser ela sexual lá. Não, ela não sabia, tinha deixado filho em casa, deixado mãe. As roupas dela, da mala, todas com etiqueta, não tinha uma roupa dela. Ela todas escondidas no dia anterior com etiqueta para poder viajar para ver o sonho de trazer a família. Aí, alguns dias depois, a gente recebeu o áudio dela, chorando que eles estavam em casa com a filha, com a mãe e tal. Essa parte só é muito legal, cara. Isso é uma coisa que, às vezes, é mais gostoso que prender alguém, sabe? Bom, reconhecimento facial, né? Como eu comentei com vocês, atualmente a gente tem um boom muito forte nesse
esses algoritmos, sabe, pessoal? Eles aprendem com machine learning, eles aprendem com inteligência artificial, então são treinados a aprender. Como eles são treinados a aprender, a gente não consegue, ninguém, nem quem fez o algoritmo, consegue dizer pra gente por que a pessoa 1 deu pontuação 97 e a pessoa 2 deu pontuação 95. Ninguém sabe. Só quem sabe falar isso é o algoritmo. Isso é o algoritmo também vai ser explicado. Porque as redes neurais que utilizam hoje, elas passam muito do nosso processo. Não é uma simples medição de pontos, sabe? É um cruzamento de matriz que supera muito o que a gente vê. O que eu comento muito com a Alessandra, com a colega Alessandra, eu vou comentar com ele algumas vezes, igual o comentário do Diego aqui, para mim ele é uma referência muito grande. Assim. O algoritmo vê o que a gente não vê. E aí a gente tem que complementar, sabe? Às vezes a gente consegue tirar coisas que o algoritmo vê, mas tem coisas que o algoritmo repara que é surreal. E nesse sentido, a gente tem que ficar atento, né? Porque assim, ele vai funcionar, ele vai criar a gente, mas não a gente vai ter dados. Mas não quer dizer que esse negócio que vai trazer realmente são pessoas que a gente está procurando, né? A gente tem que entender esse algoritmo. E como é que entende? A gente testando. Sei que não tem tempo, sei que é difícil, policial, velho. A gente só vive apagando incêndio. Mas sempre que tiver uma curiosidade, vale a pena testar. Vale a pena testar o rosto na diagonal, o rosto de frente, o rosto de lado, o rosto de cima. Como é que mexe essa pontuação? E essa pessoa que tirou sobrancelha? Essa pessoa que tirou nariz? Tem que saber como funciona o algoritmo. Quando a gente sabe dessas sensibilidades, a gente consegue direcionar muito e consegue trabalhar em harmonia com o resultado que acaba. Traga no Brasil, deixa eu tragar né? E hoje em dia, também não sei se vocês sabem, mas com certeza vocês sabem, a inteligência artificial também faz reconhecimento ao vivo, né? Muitos locais, acho que vocês viram os portais dos estádios aí, que está bem muito fragil. Então, até ao vivo o negócio está funcionando, né? Tem muita coisa que a gente sai falando aqui, mas a gente pode sair explicando tudo de processos, de projetos que tem na Polícia Federal, sabe? É um pouco compartilhado. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem conversar comigo depois, eu vou explicar. Inclusive nessa questão de base de vigilância, de vigilância online. Um software muito utilizado para você conhecer é o Fireface. O Fireface é excelente, né? Ele não só me surpreendeu desde a primeira vez que eu vi. O motor de busca dele é muito bom, ele é utilizado em alguns estados já para serviço então comigo. E o que é muito interessante, a gente teve acesso a esse software para testar. O negócio que eu falei para vocês, a gente ficava muito curioso, a gente não consegue entender como é que o algoritmo vê que aquela pessoa é aquela pessoa, e a gente não, né? Muitas vezes o algoritmo fala que é, a gente comprou para digital, mas você fazendo a comparação e fica, putz, tá difícil. E aí a gente está tentando aprender. Né? Um desses testes que o Fireface, olha que interessante, né? Pegaram duas irmãs gêmeas, inclusive as amigas do colega meu, Matheus Mike. E elas se formaram juntas na faculdade, no ano e tal, e elas estavam maquiadas na festa formatura. E aí todo mundo bacana mesmo, né? E foi gêmeos, e a primeira maquiagem, aí a gente botou no software. Cara, o software, o Fireface traz um ranking de 0 a 100. Quando esse ranking dá 70, a gente tem que ficar atento. Quando ele dá 75, a gente tem que ficar muito atento. Quando dá 80, normalmente, 99% dos casos da pessoa. Eu falei 80, 85, né? Dessa gente, 95. 95, cara. Eu olhei, sério? Foi o caso mais alto que a gente teve até hoje de teste, sabe? Mas um examinador facial, ele não falaria que é a mesma pessoa. O laudo dele não seria que é a mesma pessoa. Ele poderia até falar que não são pessoas diferentes, mas ele não apontaria como mesmo. Porque ela tinha características únicas que a gente sabe que ela mudaria. Aí capilar, né? Tinha diferença também na simetria dos dentes, que são coisas que a gente sabe que, pelo período de tempo, não ia mudar. Então, assim, algumas diferenças elas não são justificáveis. Né? O algoritmo passou 95 e pra gente. Então, assim, a pessoa fala que a gente tem que saber as limitações do algoritmo. Mesmo o algoritmo todo não quer detectar a primeira pessoa com 85, 86, 90, a gente tem que ir lá e é por isso que nós temos importante. Então, verificações. Gente, a inteligência artificial, ela aprende, né? E ela aprende como? Testando. Ela vai lá, passa as pessoas e dá uma pontuação. Muitas das vezes, isso é substituto de um ponto físico. A necessidade de ter um verificador desses testes. Porque se o verificador é um verificador leigo, ele vai olhar ali, sabe que é a mesma pessoa, e a imagem, vou usar mesmo caso 0 a 100, tá? Digamos que a mesma pessoa apareceu e o software deu pra gente 80 de pontuação.
E a gente, não, as contas estão muito baixas, só tinha que entrar na rua, 87, 90, você fala, não, pega negócio, isso mais. Cara, uma pessoa experiente, ela, por que o seu tempo? Qualidade da imagem da rua? Qual é a pose? Como é que é a iluminação? Qual o tipo de clipe na foto? E às vezes o 80 está até alto pela qualidade da foto que está vindo, entende? Não é só sobre ser a pessoa ou não ser a pessoa, só sobre entender as limitações para treinar o algoritmo para ele chegar como ele chega, A gente tem que trabalhar com ele. Então, é muito importante saber dessas tecnologias, e eu vou falar sobre tecnologia artificial algumas vezes ainda, porque é um técnico igual hoje em dia. Hoje em dia, para tudo que você for fazer de novo, se você implementar, quiser comprar, quiser ir atrás, ela vai estar atuante. Bom, como eu comentei do áudio de revisão, vou falar para vocês que tem dois principais trabalhos que a gente faz na de comparação facial. São dois laudos principais, o laudo de revisão facial e o laudo de comparação facial. Só para deixar simples, tá? Tem outros trabalhos também, tem, por exemplo, projeção de disfarce, tem projeção de envelhecimento, né? Retrato falado, mas os principais, hoje em dia, que a gente está fazendo muito, são esses dois. O de revisão, pessoal, ele é uma busca do sistema automatizado. A gente tem uma foto, está aquela assistente frontais, né? E a gente indica um dos candidatos, pelo que o aluno comentou e tal. E o de comparação morfológica, onde a gente tem um para um, às vezes até tem imagem de uma foto, mas a gente sabe que é a mesma pessoa, e a gente faz comparação de elementos morfológicos na face dessas pessoas. O laudo de revisão, ele é claro no laudo de revisão que ele não é para ser anexado ao inquérito, ele é para fins de investigação, fins de inteligência. Ele é uma de comparação, ele é uma prova para o inquérito. Tá? É onde a gente dá, eu não vou falar identificação, porque a gente está fazendo muito forte para a identificação, é onde a gente garante que essa pessoa, essas fotos podem reconhecer essa pessoa com uma força excelente forte, sabe? Essa é a função que a gente bota no laudo, inclusive. Ele já passou um videozinho, né? Eu acho que vocês devem ter olhado. Quando se falou em medição de rosto, de corpo, quem pensou que isso foi Bertillon. E, cara, ele foi genial, né? Ele passou à frente do tempo dele, assim, por mais que as pessoas soubessem identificar, às vezes nós sabemos identificar as pessoas, isso é conhecimento inato nosso. Às vezes a gente, eu garanto a vocês que, chegando daqui, se você ver sua mãe de burca, e ela está chegando, se olhar bem pro olhinho dela, do jeito que ela anda, você vai reconhecer. Nós sabemos reconhecer as pessoas que conhecemos, né? E por causa disso, a gente tem um viés muito grande, a gente consegue reconhecer todo mundo. Então, assim, como eu sou bom para reconhecer minha mãe, reconhecer meu pai, reconhecer meu cachorro, eu falo, não, fazer reconhecimento facial é balela. É só olhar aqui e ver o olho dele. Não é assim. Recentemente teve uma psicóloga que fez estudo que comprovou exatamente isso. Né? Ela até falou que quando você já conhece, você já tem um ato na vista dessa pessoa, você reconhece a pessoa de qualquer jeito, com qualquer disfarce, qualquer que os outros querem conhecer. Agora, se você não conhece, está fazendo uma primeira vista assim, é muito mais complicado. Os instintos não funcionam nessa hora. Né? E por causa de tudo isso, antigamente o reconhecimento ele não tinha nada, não conhece a pessoa, tal pessoa é excepcional. Aí foi o Bertillon que falou, não, vamos tentar fazer uma metodologia disso aí, vamos botar medida, vamos ver que medidas. O trabalho dele era com medidas. E aí tinha um grande problema, né? Porque dependia do crescimento, as medidas também eram precisas, então assim, de uma criança, como é que ela vai estar daqui 2, 3 anos? Às vezes um adolescente, né? Uma pessoa mais velha também, que mais profunda, então assim, também não é uma coisa muito rápida de ser feita. O que realmente tirou essa questionagem, esse método de identificação, pode ser entre aspas, assim, foi esse caso de West. Teve um crime, e eu só não me lembro se foi estupro ou assassinato de uma mulher lá no Texas, nos Estados Unidos. E cara, a história é de filme, mas aconteceu de verdade. Pegaram o irmão errado, foi vencimento, a mulher foi lá. Se a mulher foi lá, não pode ser assassinado, né? Então provavelmente foi estupro. E foi preso, ficou preso, e durante a investigação, depois de algum tempo, verificou só na perícia que viu marca de sangue de dedo, e quando foi lá na placa digital, o cara não é o cara. Então tiveram que trocar, tiveram que realmente repensar essa questão de você conhecer a pessoa visualmente, de medidas faciais e mais, e tornou-se a digital como sendo realmente uma biometria primária de uma absoluta importância. Porque a gente sabe
todas as vantagens que a impressão digital tem sobre os métodos biométricos. Em 1903, aqui no país, a gente já utilizava a imagem, mas não como método primário, tá? Mas a gente também faz medição de foto, né? E fazer uma combinação de métodos, como já estava falando, medição de comércio e medições digitais. Esse era o decreto de 1903 da polícia da época. Aqui eu vou chover molhado para falar de novo, tentar falar com as palavras e mais exemplos. Né? Para falar da importância dessa evolução tecnológica e como é que ela é aplicada em grandes bases de banco de dados. Né? Hoje em dia, pessoal, as próprias câmeras elas estão tirando frente dos rostos, elas não pegam mais fotos do auditório. Tem câmera ali que você vai comprar e vai começar para você identificar a pessoa, que ela está ali, ela está pegando FPS, a gente tem por frame per second, né? Frame por segundo. Só que é fácil por segundo. A câmera do estádio, ela está capturando 60 passes por segundo. Sabe? A tecnologia, ela avança de uma maneira surreal. E ela guarda os frames do rosto, ela pega o melhor, ela mesma tirou 30 fotos do seu rosto quando você está caminhando, ela escolhe quais são os melhores, já colocando os seus dados. De lá, ela já faz o. Se você estiver procurando alguém, deixa eu botar o banco de dados dentro da câmera, já te traz qual é o suspeito. Então, assim, o negócio está muito avançado. E a precisão é elevadíssima, como eu comentei com vocês. Né? A questão maior é o seguinte: tudo que a gente vai fazer ainda não está regulamentado. Então, até onde, qual é o limite da comparação facial? Qual é o limite de você poder visualizar alguém, de você pegar o rosto da pessoa e falar, essa pessoa tem que procurar, sabe? A gente tem várias vertentes, várias, eu diria que, opiniões a respeito disso, né? E assim, nada está decidido, porque a gente sabe que isso depende da intenção governamental, né? O que a gente tem que fazer aqui no país é se alinhar com as práticas institucionais. Então, assim, tudo que é feito aqui está sendo feito no mundo todo, né? E como a polícia do Paraná foi lá com a gente, fez curso e tudo mais, tem o nosso contato, qualquer coisa a gente sempre está à disposição também para poder manter esse alinhamento, né? E aí, voltando para falar de dado de vigilância, né? Tem países, por exemplo, se não me engano, é a França, cara, vem passando uma vanzinha assim, ó, que é o reconhecimento online, e nessa vanzinha está escrito bem grandão assim, ó, eu estou filmando seu rosto, tome cuidado. Justamente para avisar que vai ser filmado. Tá? Assim, eu acho que se eu fosse procurar e aquela vanzinha de outro negócio, eu ia virar na rua, né? Mas, caramba, isso é outra questão, né? Isso é outra questão. Por isso que é importante, no fim das contas, vou reforçar o papel do especialista, porque por mais que esses sistemas tragam uma pessoa, por mais que esses sistemas indiquem lá, olha só, achou tal, não sei o quê, precisa do laudo. Né? O laudo vai fazer o negócio na frente. Então, o especialista tem que estar lá para confirmar ou retirar a hipótese dessa imagem das pessoas estarem referentes à mesma pessoa. Já falei dessas questões de ética de privacidade, né? Às vezes eu vou me adiantando, porque o assunto ele é linear, né? A gente vai falando, vai colocando, isso é bom também, quer dizer que eu não estou quebrando o que mais a gente vai vir falar aqui. Mas uma coisa interessante que eu não tinha comentado, ó, dessa questão dos desafios dos testes, né, de IA. É muito comum a gente perceber, em alguns países que fazem esse teste, se aprendizado em máquina, que o algoritmo não funcione bem com populações específicas. Se você pegar um algoritmo de IA que está sendo feito na Alemanha e foi testado pela população da Alemanha, se você testar com o esquimol, por exemplo, a taxa de acerto dele vai ser bem menor do que com os próprios alemães. Sabe? Isso não acontece tanto aqui no Brasil porque a gente não decide nada, né? Mas isso é muito importante, cara, porque muitas vezes a gente tem estrangeiro aqui. A gente tem um estrangeiro aqui e estrangeiros com características específicas. E você tem que saber o seu algoritmo, tem que conhecer o algoritmo que você está usando, tem que perguntar, sabe, testar, porque não dá para fazer as coisas de hoje no Brasil. Eu estou falando tudo isso, pessoal, só principalmente para reiterar a importância do nosso trabalho. Porque se for depender de algoritmo, hoje a gente não pode falar que ele acerta 100% das vezes. E botar um docente na cadeia é uma das piores coisas que a gente pode fazer com a pessoa, né? Incriminar uma pessoa porque confiou no que o algoritmo está falando, isso não pode ser de jeito.
nenhum. Então, o nosso trabalho é fundamental para a sociedade. E, bom, de caso complexo, esse exemplo eu comentei com vocês. Tem outros também, tem vários, assim, depois quem tiver curiosidade, eu falo comigo, você mandar um arquivo, umas fotos, só para vocês verem. Tem casos que você vai e fala, é a pessoa, eu vou fazer aquela nota absurda e não é. E o especialista, se você quer treinar, que faz curso, está se atualizando, ele não cai nessa. E acontece muito, sabe, gente? Eu não vou falar muito, mas acontece o suficiente para ele se preocupar de verdade. Tá? Tem uma frasezinha aqui que está na internet, é verdade, não foi o que eu falei, mas a tecnologia é uma ferramenta, mas o discernimento humano é insubstituível. Né? E eu concordei. Estava na internet, eu concordei, então é verdade. E aí, só para puxar o gancho, né? A gente falou muito sobre inteligência artificial, falou sobre o avanço tecnológico, falou sobre como a gente trabalha na Polícia Federal. Então, uma coisa muito legal trazer para vocês também, que a gente está batendo muito lá e fez muita diferença. A gente até comentou comigo, se puder falar um pouquinho, é sobre a questão de custódia, né? Porque, pessoal, quando o facial começou, o pessoal achava que a foto era fácil, né? Eu estou aqui, vou pegar o celular, tirar a foto do cameraman ali, vai ser o borrão, não. O papo se identifica, não é assim que funciona, não. Né? E às vezes a gente tem a imagem, tem a gravação, e a pessoa vai lá e essa foto ela sofre modificações na passagem. Né? E para o nosso trabalho de laparoscopista, quem já mexe com perícia, sabe que isso é muito problemático para a gente. E a face não é diferente. A diferença da face é porque ela é muito mais fácil de você pegar. Então, assim, às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa que tem que tomar menos cuidado, que é uma coisa mais fácil de se transportar, de compartilhar com gente, não é. Tá? O código hash dessa face que você pegou tem que se manter do começo ao fim. É ele que mostra pra gente a integridade dessa evidência. Né? E outra coisa, de onde é que você pegou essa prova? Porque um dos critérios de segurança da informação é a autenticidade. Você usa o celular, se o celular vai estar disponível para quando o juiz perguntar para você, daqui a 5, 6 anos, esse software de onde? Para você vai ficar com o celular. Sabe, a gente tem os meios oficiais para fazer essas coisas, a gente tem que guardar, a gente tem o CFTB, a gente não, veio de tal pessoa, veio de onde? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. O nosso trabalho é fundamental. Né? Então, da mesma forma que a feita digital, a gente tem que levar a face no mesmo sentido. Se você tem ali a câmera do CFTB da Caixa Econômica, do banco foi roubado, você vai pegar o celular e tirar a foto do computador do cara, vai vir toda distorcida, vir com menos qualidade. E pior, é outra foto, sabe? É outra foto. Não é realmente aquela foto. E tem mais um detalhe ainda, né, que é importante mencionar. Quando a gente faz essas mudanças, as alterações na cadeia de custódia, a gente sempre está se atentando. Por quê? Hoje em dia é possível realizar alteração intencional. É muito fácil alguém pegar uma foto e fazer uma alteração nessa foto só para fazer outra pessoa. A gente tem um caso interessantíssimo esse ano, que era na mulher da autenticação de banco. Sabe o que ela fez? Ela pegou um aplicativo que faz morfo. Ela pegou uma mulher que era parecida com ela, na identidade, e ela pegou a foto dela. O aplicativo fez um morfing de faces, para que essa nova face dela passasse no nome. E acredite, passou. A gente tem que tomar muito cuidado com como é que a gente sabe as fotos, porque um caso desse, que fala, essa não é a foto original, essa foto foi editada. E dá uma interrupção, dá um problema. Se chega pra gente e a gente fez uma modificação não intencional na foto, a gente está questionando que a gente fez modificação e não trabalha com a foto original, né? Então, olhar o código hash, ficar bastante atento à cadeia de código na comparação racial é fundamental. Não existe outra forma de fazê-lo. E fazer com tranquilidade, né, pessoal? Porque a gente sabe que o nosso trabalho, se ele é feito de maneira correta, não tem que falar. Se a gente sabe o que a gente está fazendo, se a gente está buscando sempre a legalidade, cara, é só parabéns pra gente. Né? Apesar da gente avançar um pouco aqui, pegar uma possadinha, não julgo também muito não, mas a gente tem que saber das possíveis consequências. Né? Só falando desse morfo de novo, elas podem criminar inocentes, né, nessa tipo de situação, pode fazer a pessoa pegar um empréstimo de outra, enfim, ainda está em desenvolvimento, então a gente tem que estar sempre atento. Por isso que é bom ter a questão da integração, sabe, gente? Todas essas
converso com os colegas de outros estados, tanto da Polícia Federal, eu sempre vejo que, cara, eu não estou acreditando nessa história. Porque sempre tem uma história que eu falo, velho, eu acho que realmente a NASA tem que estudar o brasileiro, porque o brasileiro consegue fazer acontecer. E aqui é só um resuminho, porque acontece quando você quebrar a cadeia do sódio, tá? Porque esse lobo facial é muito sensível, né? Então, ele já é sensível por não ser uma biometria primária. Então, se ele tem a fragilidade de não ser biometria primária e ainda está uma cadeia do sódio insegura ali, provavelmente eles podem ignorar a habilidade da prova ali, né? Então, quem está ordenando, quem está cuidando dessa prova aí, é responsável por tentar manter a integridade dela do começo ao fim, tá bom? Tá. Agora já é outro assunto. Bom, o papel do INI, tá? Ele foi criado em 65, né? E muita gente, até eu também não sabia o que ele fazia. O Instituto Nacional de Investigação foi antiga, né? Só que assim, ele foi feito principalmente para pesquisa, para metodologias de biometrias, né? Então, é muito incentivado que nós trabalhamos lá e sempre busca estar se atualizando com as práticas profissionais e que a gente produza estudos nesse sentido. Olha, desde que entrei, eu trabalhei com estudo de IRIS, trabalhei com estudo de biometria comportamental de marcha, comecei a desenvolver um estudo da biometria dos lábios, não tem um nome, não sei se qual é. Outros tipos de biometrias, cara, que a gente sabe que hoje, talvez elas não estejam disponíveis, mas não disponíveis, elas não sejam muito viáveis, coletadas, a população e tudo mais. Mas com o avanço que a gente está tendo até, o que garante que isso não vai ser possível em 5, 10, 15 anos? A gente tem que dar o primeiro passo, né? É parte nossa se interessar. Tem um colega do grupo de formação que recentemente publicou, e ele é especialista do Brasil isso, biometria do dorso da mão. Essas vezes que a gente tem aqui, ele fez tudo, já fez aula, já está apresentando conversas internacionais. Biometria do dorso da mão. Porque às vezes a gente deixa a mão realmente na foto, você não tem que digitar o que é cocô, mas tem essa parte de cá, sabe? Ele deu continuidade nesse trabalho de grau de identificação, né, que tinha sido lá em 1903, pelo Félix Pacheco. E como eu comentei com vocês, o papel da pesquisa e aplicação de novos métodos, a gente tem esse trabalho de tentar se adaptar e estar sempre estudando e se atualizando para isso. É um esquema difícil, porque o que acontece? Lá a gente também é polícia, né? Então assim, tem algumas pessoas que talvez achem que não, e algumas acham que até demais, mas cara, a gente liga para bem sempre. Ano passado, fiz mais de 100 laudos laparoscópicos de comparação, 100 laudos faciais só no dia 8 de janeiro. Sozinho. Hoje, mais de 100. Então, assim, quando chega, você tá em mãos de sonhos, quer muita coisa. E até hoje o crédito não acabou. Eventualmente deixou alguma coisa. A gente trabalha muito na área meio, nessa área de adquirir tecnologia, de estudar, mas a gente também trabalha na área fim, né? E eu acho isso fundamental também, cara. O cara que é só estudioso, só tá ali atrás da cadeira, sem ver um artigo, talvez ele não consegue ver a dificuldade de quem tá na ponta, né? A pessoa que tá na ponta dele, ela pega uma imagem horrorosa e fala, e agora, o que eu faço? Se você só estuda, você fala, não. Você vai ali, tem um artigo tal, eu quero ver o cara que fala isso, pegar ali a foto e resolver aquela foto. Pra fazer aquela foto tão horrível ficar boa. Porque na prática é diferente. Então, assim, é muito importante a gente alinhado com a prática e com a teoria, né? Bom, perspectivas futuras da Polícia Federal, né? A gente está trabalhando bastante com a integração da biometria. A DFACE já é uma realidade. O nosso sistema atual é o EIS. O nosso EIS ele comporta atualmente 50 milhões de pessoas. A gente tem o banco de dados do passaporte e tem alguns bancos de dados de operação. E a gente quer integrar o máximo de biometria que a gente conseguir para poder ter esse avanço, esse estudo que a gente está falando, né? Tanto para aplicar para investigação, em crime, até na questão social também, como eu comentei com vocês, né? Eu lembro de... Tem um caso que eu até lembrei que, cara, eu acho que eu tenho que inventar na apresentação, porque eu não me disse. Toda vez eu tenho que falar do episódio anterior. Mas só voltando um caso da Interpol, eu acho interessante. Lá,
gente chega lá no setor, né? Todas as vezes que o brasileiro vai para fora, para a Europa, precisa de passaporte. Então é muito comum que eles cometam crimes lá e o pessoal não tenha nada deles, só faz. Eu vi o humor ali, então, e aí, o que esse cara acha? Eu acho? Não, quando chega aqui a gente acha. A gente tem um novo passaporte. Você vê como as câmeras estão funcionando hoje elas realmente funcionam. O brasileiro que faz crime na Europa, ele muito dificilmente vai sair ileso, sabe? Já só que são duas realidades. Essa é a parte da Europa, é a parte do pessoal que vai ali no sul, que não precisa de passaporte, é outra. Muitas vezes, teve um amigo meu que estava voltado em Interpol 6 meses ali, né? Aí chegou para ele identificar com um argentino, um brasileiro, que tinha feito atrocidades na Argentina. Muitos roubos, enganou muita gente e tal. E aí ele chegou e falou, cara, eu acho que procurou, achou. E onde é que o cara estava? No Brasil, né? O cara foi lá na Argentina, cometeu o que quis, juntou a grana e voltou para o Brasil e a gente não pode deportar para a Argentina porque ele é nacional. Como é muito do cara, né? Mas essa é outra questão, a gente fala isso depois. A questão que eu queria chegar é a seguinte: a interpolação a gente para tudo. Tudo que aconteceu nesse sentido de integração, a gente é acionado. Né? E às vezes não dá tão bom, né? Mas a gente tem que ter o nosso trabalho. Né? O desenvolvimento contínuo, pessoal, do INI junto com a Polícia Federal é importante. Atualmente, estou lotado no. Eu tenho a teoria prática, né? Na teoria, eu sou do setor de Inteligência Espacial Humana, só que na prática, eu não sei uma portaria minha, fui envolvido no setor de grupo de pesquisa. Eu estou trabalhando com a licitação do novo eixo da Polícia Federal, justamente para poder fazer um corpo assim. A gente está querendo botar 240 milhões de pessoas no banco. E assim, não é tá querendo não, foi ordem na piscina e a gente vai botar. Queriam para a mês passado, só que eu estou aqui não saiu ainda não, né? Acho que só sai o que vem, mas vocês vão ver que a cada mudança que a gente faz nesse âmbito facial, na melhoria de banco de dados, integração, a gente tem um outro patamar de segurança pública. O último erro nosso, a gente não contava com uma quantidade de licenças adequadas para poder ser distribuído para os estados. Sabe? E hoje percebe-se a necessidade dessa integração. Isso está sendo discutido lá, a gente está tendo até a possibilidade de fornecer licença para estados, de doar tudo para acordo de cooperação técnica. Isso está sendo decidido exatamente essa semana. Sabe? O diretor lá, o Rezende, foi questionado porque, cara, a gente não consegue fazer nada sozinho. Né? E um Brasil seguro são os estados seguros. Né? Não existe Brasil seguro se o estado não for seguro. Então, pô, é muito importante que isso aconteça. Né? Estou finalizando a apresentação, vou só falar sobre os casos interessantes que a gente teve. Tá? E aí, com a conclusão, é uma reflexão para a gente. Né? O reconhecimento facial é um avanço para as histórias, desde sempre, né? É inato isso nosso. E a gente tem que sempre estar equilibrando, né? Nessa questão de tecnologia, porque se a gente se deixar levar só um pouco pelo que a gente tende a achar muito legal, a gente vai acabar passando aquela agenda ética ali e não pode ser legal pra gente. Né? O passado inspira, mas o futuro desafia. Eu trouxe 4 casos de repercussão aqui. Puxei essa agenda do lado facial, que eram casos que, assim como foi mostrado do roubo do carro ali, não iriam para frente se não tivesse trabalho facial. Né? Eu acho que esses casos assim, dão muito valor nesse sentido desse trabalho. E esse aqui é muito interessante. Esse aqui tem até uma questão social, inclusive, junto aqui não. Vocês devem ter visto esse caso do disfarce de Mossoró, né? Esse Mossoró fugido e tudo mais. Mas antes disso, um mês antes, tem uma rebelião no Presídio do Acre. Nessa rebelião, cortaram-se 3 cabeças dos presos lá e tal. E aí, acionaram a gente para fazer a identificação, fomos lá. E quando a gente chegou lá, estava lá 3 corpos. E já de cabeça, para ser costurado nos corpos. Só que a cabeça estava errada. É sério. É chocante. Como é que você vai enterrar uma pessoa e o corpo junto com a cabeça do outro? Como é que a família vai ver isso, né? E assim, eram pessoas com complexões físicas parecidas, corpo de pele parecidas. Não dá para você julgar uma pessoa que não é especialista ali. Então o que a gente tinha? A gente tinha foto deles antes,
Porque assim, quando a cabeça foi arrancada, não foi só arrancou a cabeça dele. A gente apanhar, tem várias fraturas, vários machucados no rosto, então ficou todo deformado o rosto. Todo não, todo seria muito. Deformou até o ponto de a gente conseguir a identificação da face. Então a gente pegou, tinha os digitais e tinha as fotos. Então a gente tinha que, o nosso desafio era pegar esses rostos e tentar associar ao rosto do prontuário civil. E foi feito. Né? Depois que a gente viu, encaixou tudo direitinho mesmo, até as três pessoas, a gente conseguiu arrumar. Beleza, teve essa reunião. A gente trabalhou nela, a gente conseguiu socialmente pegar essas pessoas com família, né? Sem Frankenstein. E aí, depois dessa reunião, a gente teve alguns presos foram envolvidos. E justamente dessa penitenciária, por conta dessa rebelião, alguns deles foram removidos para Mossoró. E aí, em Mossoró, fuga. 2 presos da penitenciária federal fugiram. E aí, o pessoal ficou louco, cara. Ninguém entendeu o que aconteceu, porque isso não é muito comum de acontecer. Funcionaram tudo que podiam, inclusive o setor de representação facial também que a gente podia ajudar. Quando chegou pra gente, o Alessandro Ortega, ele já teve experiência com falar, com espaço, com conhecimento, né? E ele passou umas coisas que realmente, se ele pessoa que tem pouco tempo de polícia, não vai pensar. Falou, cara, como é que você se disfarçaria? Do posto do jeito que você é. Então, se você tem barba, você tira barba. Se você não tem cabelo, você bota peruca. Se você tem cabelo, você corta. A gente fez pensando justamente no crescimento de pelo. Quem não tinha, deixa crescer, muda o cabelo. E fomos atrás, além disso, de qualquer outra que ajudasse a fazer esse disfarce. Como assim qualquer outra coisa? Gente, alguém viu, alguma foto passou. Não vamos deixar de pegar a informação, né? Porque a informação pra gente é útil, mas você vai fazer um retrato falando assim, projeção de disfarce, só da sua cabeça. Né? Isso aí, para existir em A. Você está querendo que a gente vai falar, eu quero que você faça disfarce nesse caso aqui, vai sair. Agora a gente, pesquisar isso, a gente tem que ir atrás de mais informações para poder fazer esse negócio bem feito. E fez a diferença, por quê? A gente achou o vídeo deles numa loja de roupa e vimos só as roupas que eles compraram. Quando a gente viu essas roupas, a gente falou, opa, vai ficar mais ou menos esse negócio aqui, reduziu pra caramba o índice de disfarce. E aí a gente fez o disfarce para as roupas. E no que a gente imaginava que aconteceria no rosto, né? Opa. Pode dar para ele para mim? Os fugitivos da penitenciária de Mossoró. Quem traz as últimas informações é a nossa repórter Janaína Camilo de Brasília. Estamos chegando a quase um mês de buscas, é isso, Janaína? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente. Hoje já faz 27 dias, né? Desde aquela fuga que aconteceu na quarta-feira de cinzas, entre a terça-feira de carnaval e a quarta-feira de cinzas. Então, esta semana já vai completar aí um mês desde que os dois fugiram da penitenciária federal de Mossoró. Então, com isso, a Polícia Federal, ela divulgou aí uma série de fotos de como poderia estar a aparência desses dois, né? Então, são várias simulações que a polícia fez. Então, nessas simulações, os dois usando boné ou sem boné, com a barba crescida ou usando óculos escuros. Essas simulações foram feitas aí por papiloscopistas da Polícia Federal, então com possíveis alterações, né? Traz várias possibilidades de como os dois poderiam estar disfarçados. Tem um detalhe, uma das fotos que a Polícia Federal aponta aí, que é alguns detalhes que os dois têm aí que seria inconfundível mesmo eles usando disfarces, como por exemplo, uma pinta na testa de um deles dois, né? Então, olha só, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Davidson Cabral Nascimento, de 33, só lembrando, eles fugiram no último dia 14 da penitenciária do Rio Grande do Norte, né? Desde então há uma força-tarefa aí de busca pelos dois, que composta aí por 600 homens de várias forças de segurança. Até agora, 6 pessoas já foram presas, acusadas de ajudar esses dois criminosos. Essas prisões aconteceram no Rio Grande do Norte, também no Ceará, exatamente na divisa entre os dois estados, que é onde essa operação de busca está sendo concentrada. A última vez que eles dois foram vistos foi numa área rural da cidade de Baraúna, que fica no Rio Grande do Norte, né? Um agricultor rural, ele denunciou à polícia que ele foi agredido, a sua propriedade rural foi invadida pelos dois e que esses dois saíram de lá com mantimentos. Então, agora a Polícia Federal, além dessas fotos divulgadas aí com as simulações, oferece também uma recompensa, né, de R$30 mil por quem puder ajudar aí com informações que levem aos dois foragidos.
Espaços não mostraram, mas a gente tem, por aqui nós tínhamos 12 espaços. Dentro dos 12 tinha um exatamente com a roupa que eles foram presos, as roupas vermelhas, com o nome vermelho e tal. E facilita, né? Porque chama atenção. Esse caso também é muito interessante. Vou falar e vou mostrar um vídeo para vocês porque o que acontece. Vocês já devem ter ouvido falar de Ricardo Molina, ele é um perito, e ele fazia laudos, né? Acho que ainda faz, talvez, particulares. E dentro desses laudos que ele fez um laudo positivando uma mulher com um vídeo que saiu no YouTube, né? Falando sobre o Traders Club. E esse caso, ele é de âmbito federal, principalmente no curso de valores, você está atuando, mexendo com o próprio valor real, né? Com dólares e tudo mais. Então, assim, ele tem muita experiência na área de perícia, mas ele é especialista, o mestrado e o doutorado dele é na área de fono, né? Ele trabalha com voz, estudou voz há uns tempos, ele é uma referência nisso. Só que nesse caso ele foi contratado para fazer um laudo facial. E quando ele fez o laudo facial, ele fez o que eu falei que a gente não pode fazer aqui, no caso assim, indicar alguém que não é a pessoa. E chegou pra gente o inquérito, chegou lá, a gente falou, mas peraí, não dá, desse jeito não dá. Foi quando montou-se aqui, estava uma pressão muito grande lá no INSS disso, porque ele é uma referência, né, como perito, só que na área dele, né, como é que a gente vai bater de frente com o cara que já fez as controlas, inclusive na Polícia Federal, hoje em dia não faz mais, a PCF não aceita mais, mas já fez, então história. E aí, chegou pra gente poder validar, fazer um laudo mesmo da Polícia Federal, chegou pra nós. A gente vai fazer, mas não é essa mulher. Aqui é o vídeo, passar rapidinho, só uma parte. Traders Club. Que o Rafael Ferro e sua turma nos fazem de palhaços, todos já sabem. Suas dicas são verdadeiras furadas e mais se parecem piadas de mau gosto. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que o show de mau gosto do Traders Club pode também envolver crimes gravíssimos ao mercado financeiro. Não é uma acusação, são apenas reflexões e sim, cabe explicação do Traders Club, Companhia de Capital Aberto e da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, sobre todas elas. E aqui são mais que já vieram ao público, né, que são do laudo da Polícia Federal fazendo uma comparação adequada. Reparem no gônio aqui, nessa regulação dos gônios, como é diferente da palhaça aqui, para realmente a da mulher que foi indicada pelo Molina. Né? A inclinação é bastante diferente, esse tipo de coisa. Você vê que a coisa está semelhante, então não justificaria. Olha, esse caso é um caso muito difícil, tá, gente? Eu preciso falar que quando você tem maquiagem, e não é uma maquiagem, é uma borra, você perde praticamente todas as morfologias sociais, você tem que se atentar nos pequenos detalhes. Né? Então, realmente, para olhar boca, olhar detalhes muito pequenos, é complicado. Então, você tem que saber o que olhar. Né? O gônio seria um exemplo. Isso aqui foi o que deu a convicção pra gente que eu falei falar, que foi muito parecido com o que vocês desse monte de dinheiro lá. Reparem na não linearidade dos dentes, de forma diferente, ó, na simetria dos dentes, a palhaça e a indicada. Né? Isso aí é o tipo de coisa que não tem esse tipo de alteração. Né? A gente sabe que o vídeo foi posterior a essa foto, então assim, uma pessoa pegar esse dente e transformar aquele ali, não costuma acontecer, não fala nunca, porque olha, o facial é surpreendente, tá? Mas eu nunca vi e não acontece. Também pegamos a questão do tamanho dos olhos, né? Quando a gente equalizou o tamanho das íris, né? Vimos que não bate também. E outra coisa que foi comentado muito aqui, que foi para finalizar, para poder acertar de vez, foi a orelha. Repare na orelha. Bem diferente, né? Desde o óculo até a hélice, anti-hélice, os formatos não batem, não tem como bater. Então assim, esse laudo a gente acabou tirando uma mulher que estava sendo investigada, que tinha já quebra de sigilo emblemático em cima dela, que ela não sabia nem o que estava acontecendo, cara. Era alguém que achou que era ela e falou para ele fazer, olha essa mulher que ele foi e fez. Né? Olha o óculo aí, tinha um formato bem diferente. Tá? Meu tempo está acabando,
vou falar desse caso, eu vou passar o vídeo para poder falar do outro. Isso é muito legal. Cara, essa história do espião russo, se vocês estiverem aqui, vale a pena olhar no jornal, no YouTube, porque é uma história de filme, dá pra fazer uma série. O cara é russo. Ele veio para o Brasil para pegar documentos brasileiros para trabalhar na Europa como brasileiro, para adquirir informação da Europa, da Holanda e passar para a Rússia. Quando o pessoal desconfiou dele lá na Europa, para onde ele foi? Voltou para o Brasil. E estava vivendo uma vida aqui, como se nada tivesse acontecido, só que ele também era bandido. Ele também tinha várias outras coisas, outros que estavam envolvidos. Só que tem um grande problema. No Brasil, o documento dele era verdadeiro. Ele tinha ali, eu não sei como ele comprou, materialmente falando, não era falso, sabe? E aí, onde é que a gente acha esse cara? O cara é um espião, velho. Não tem nada do cara lá nenhum. Foi quando começou uma investigação muito densa. São páginas e páginas de investigação. E acharam suspeitas desse cara. Aí é um problema social, né? Tinha um amigo dele do ensino médio que tinha uma foto dele. Assim, de turno, de plateia, esse negócio. Vocês estão aqui, eu vou pegar aqui pra galera, obrigado, pá. Aí vai estar ali, ó, no cantinho. Essa foto não foi apagada. E assim como essa, tinha mais umas 2 ou 3 que eram de grupo, uma idade péssima, mas que chegou pra gente, a gente falou, cara, a gente deu muita sorte. O rosto do cara é todo assimétrico. O olho dele faz assim, o nariz faz assim, a boca faz assim, e a orelha faz ao contrário. Então, a gente não conseguia ver detalhe, mas a gente conseguia ver o que era mais importante para aquelas certezas ali, que a gente conseguiu fazer o indicativo para esse caso. Quando a gente fez, ele foi para frente. E achou, prendeu e achou todos os outros crimes que estavam envolvidos. A história é macabra. Recentemente, uma história que parece ter saído de um roteiro de um filme de espionagem veio à tona. Um espião russo, se passando por um brasileiro, tentou se infiltrar no coração do poder da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Essa história que pode parecer extraordinária ou nada comum, na verdade, quando nós olhamos mais a fundo, é possível a gente identificar um padrão, uma tendência. O Serviço Secreto Russo tem uma preferência por infiltrar espiões em países de língua portuguesa, principalmente o Brasil. A história de Victor Miller Ferreira, ou melhor, Sergei Cherkasov, desdobra-se como um enredo de espionagem digno de um romance bem sofisticado. Sergei, um espião russo oriundo da distante Kaliningrado, embarcou em uma jornada de quase 10 anos, meticulosamente forjando a identidade de Victor Miller para se infiltrar no coração político dos Estados Unidos. Sob a capa de estudante brasileiro exemplar, uma fachada longe da sua verdadeira essência, o Sergei estava, na realidade, tecendo, construindo uma rede de espionagem. Ele fazia parte de uma célula secreta de espiões russos, estrategicamente posicionados em Washington, D.C., com a missão de infiltrar-se profundamente nas estruturas de poder americano. Seu alvo, nada menos que os pilares de segurança nacional dos Estados Unidos, desde o Departamento de Estado até a CIA, passando por tudo que pudesse interessar ao GRU, o temido serviço de inteligência militar russo. Eu vou contar essa história para vocês do início e aprofundadamente. O embrião de Victor Miller Ferreira, ele foi construído cuidadosamente em cima de uma série de documentos forjados que serviram de casulo para a metamorfose de Sergei Cherkasov na sua nova identidade. Em 2009, uma nova certidão de nascimento, portanto de nome inventado, foi habilmente inserida nos registros, antecipando a chegada de Cherkasov ao Brasil, seguida pela emissão de uma carteira de motorista feita com a foto de um estranho, evidências de uma preparação minuciosa por parte de uma rede de colaboradores e agentes do GRU já estabelecidos aqui no Brasil. Essa operação, ela explorou brechas nos sistemas brasileiros de imigração e registro civil, contando não apenas com a colaboração de agentes locais, mas também com subornos, como demonstrado pelo presente de um colar da Swarovski a um tabelião envolvido na certificação dos documentos fraudulentos. Com uma base sólida já estabelecida, Cherkasov avançou na consolidação de sua identidade brasileira, adquirindo documentos críticos como o CPF e um passaporte, todos, obviamente, sob o nome de Victor Miller. Esse período de preparação e integração serviu como um prólogo para a complexa teia de espionagem que Cherkasov estava prestes a tecer, utilizando o Brasil como palco para seus atos clandestinos. E, curiosamente, a presença de Cherkasov na Johns Hopkins University, apesar da sua identidade verdadeira e original, ele não levantou suspeitas quando chegou lá. Ele foi percebido como um estudante mais velho, mais competente, se passando por um brasileiro com antepassados irlandeses. Uma cobertura que, segundo Eugen Finkel, professor na Johns Hopkins e falante nativo de russo, era convincente o suficiente para explicar qualquer peculiaridade no seu sotaque. Essa fase da operação de Cherkasov ilustra não apenas a complexidade das táticas de espionagem moderna, mas também a capacidade de indivíduos treinados de se imergir profundamente em culturas e sociedades estrangeiras. Ou seja, ele conseguiu enganar até um nativo em russo e professor de relações internacionais. Alguém que tinha tudo para perceber a verdadeira identidade
identidade do espião. Mas nem tudo era perfeito, longe disso. Dentro do ambiente acadêmico da Johns Hopkins, um encontro casual entre Cherkasov sobre os fatos de Victor Miller e um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos, também versado em russo, introduziu um elemento de desconfiança na até então impecável fachada do espião russo. Mais tarde, depois, quando ele foi preso no Brasil, Cherkasov veio com uma explicação inusitada para como conseguiu financiar a sua educação cara nos Estados Unidos. Ele disse que ganhou dinheiro com apostas e Bitcoin. Contudo, o FBI descobriu que, na verdade, ele recebia dinheiro regularmente de seus superiores na Rússia e que ele movimentava através de contas nos Estados Unidos e na Irlanda. De volta ao Brasil, Cherkasov não perdeu tempo e continuou a usar suas conexões em Washington. Em novembro de 2021, com a tensão entre Rússia e Ucrânia escalando, ele enviou relatórios para a Rússia detalhando a percepção de autoridades americanas sobre as ações de Moscou. Essas atividades mostram como Cherkasov manteve seu engajamento em atividades de espionagem, mesmo fora dos Estados Unidos, destacando a continuidade de sua missão mesmo após o fim da estadia no país. Nos e-mails que Cherkasov enviou, ele detalhava informações que alegava ter obtido de consultores de think tanks que supostamente estavam em contato com figuras de alto escalão do governo Biden, incluindo o secretário de Estado Antony Blinken. Ao mesmo tempo em que fazia esses relatórios, o Cherkasov se deparou com uma nova oportunidade. Ele recebeu uma oferta de estágio no Tribunal Penal Internacional, TPI, uma instituição que há muito é considerada hostil por Moscou, devido ao seu mandato de julgar genocídios, crimes de guerra e outras violações graves do direito internacional. A perspectiva de trabalhar no TPI representava uma chance valiosa para o Cherkasov de se infiltrar em uma organização internacional crucial, potencialmente facilitando operações de espionagem russa contra um órgão jurídico que poderia ameaçar os interesses russos no palco mundial. Não custa lembrar que recentemente o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo pelos crimes cometidos na guerra na Ucrânia. O Cherkasov, trabalhando ali no TPI, ele teria acesso aos bancos de dados, enfim, à segurança dos sistemas digitais do tribunal. E com isso ele poderia quebrar ou penetrar e acessar informações muito valiosas. Na preparação para a sua nova função, Cherkasov organizou cuidadosamente seus preparativos no Brasil. Ele escondeu dispositivos eletrônicos em locais secretos, numa trilha nas proximidades de São Paulo, deixando instruções detalhadas para seus contatos russos sobre como recuperá-los. Isso demonstra uma rede de comunicação bem estabelecida com seus superiores na Rússia, facilitada pela descrição que o território brasileiro oferecia. No entanto, em 2022, ao embarcar para Amsterdã, Cherkasov não imaginava que ele estava caminhando para uma armadilha planejada cuidadosamente pelo serviço de inteligência holandês para prendê-lo. Os holandeses foram alertados por informações detalhadas fornecidas pelo FBI e a operação de interceptação no aeroporto envolveu um interrogatório extenso e análise minuciosa dos seus dispositivos eletrônicos. O uso de tecnologia de reconhecimento facial para conectar a imagem no passaporte de Cherkasov com as fotos dele antes da sua associação com o GRU foi o golpe final. Esse momento crítico marcou o fim da operação de espionagem de Cherkasov, expondo não apenas as suas intenções, mas também destacando a eficácia da cooperação internacional e do compartilhamento de inteligência entre os Estados Unidos e os seus aliados. Cherkasov foi forçado a retornar ao Brasil, onde ao desembarcar foi detido pelas autoridades locais. Logo depois de ser preso no Brasil, Cherkasov agarrou-se na sua identidade de Victor Miller e negou veementemente as acusações das autoridades holandesas, dizendo na verdade que o que aconteceu era um erro de identificação. 2 meses depois de tudo isso, as autoridades holandesas decidiram tornar o caso público, emitindo um comunicado de imprensa detalhando a tentativa falha de Cherkasov de entrar no país, juntamente com a estranha biografia que ele havia criado para si mesmo. Essa ação tinha como objetivo não apenas expor as atividades de espionagem russas, mas também sensibilizar os governos aliados sobre o perigo representado pelos espiões ilegais operando sob identidades falsas. Surpreendendo um total de 0 pessoas, a Rússia negou qualquer envolvimento dele em atividades de espionagem, demandando sua extradição do Brasil sob alegações que autoridades americanas consideram ser mais uma mentira. Segundo os russos, Cherkasov não seria nem um estudante, nem um espião que se apresentava, mas um fugitivo envolvido no tráfico de heroína buscando escapar das garras da justiça russa. Voltando para o Brasil, o Cherkasov estava confiante de que a sentença de 15 anos não seria mantida. De jeito nenhum eu vou ficar aqui, disse ele em uma mensagem no dia 7 de junho para a mulher russa, com quem ele tinha pedido permissão aos seus chefes do grupo para se casar. Em uma mensagem enviada no final de agosto, ele garantiu à mesma mulher que seu caso seria finalizado em questão de semanas e que até o ano novo os dois estariam passeando pelo Palácio de Inverno em São Petersburgo. Tudo vai ficar bem, disse ele, assinando como prisioneiro de guerra. 2 anos depois, nos dias de hoje, o Cherkasov continua preso no Brasil e sem um destino claro do que vai acontecer com o seu futuro. O STF concedeu extraditá-lo para a Rússia pela acusação de passaporte e documentos falsos, uma pena de 15 anos, lembra? Mas o STF disse que ele não pode ser extraditado enquanto a Polícia Federal não concluir a outra investigação sobre espionagem. Então, o seu caso está parado e indefinido. Mas essa história toda do Victor ou do Sergei, ela é só uma de muitas histórias de espiões russos que se passam por brasileiros. E tem esse outro caso aqui de Alagoas, que eu também gosto bastante. Esse aqui, é filho de um dos chefes do PCC, Bruno. O que aconteceu? Ele já tinha feito aqui no Brasil, estava bem feliz da vida já, foi morar onde? Paraíso Alagoano. E aí viveu uma vida normal lá como empresário, uma vida simples, né? Mas tinha uns caras importados, mas nada do que ele poderia vir a viver, tentando passar a cabeça dele. E aí, ele estava numa das casas de show dele, casa de shows, lá na Jatiuca. E ele sofreu um assalto lá, tomou 3 tiros e foi pra polícia. Olha só, cara, foi pra polícia civil. Aí o pessoal foi lá, o pessoal perguntou pra ele, tirou as informações que precisavam.
e achou estranho o depoimento dele, porque ele falou que roubaram uma mala com documentos e outra R$100 mil. Mala de documentos? Ele começou a investigar. Investigar. E esses caras são bons no que eles fazem, né? Eles chamaços. E realmente, nada desse cara. Não tinha absolutamente nada desse cara. Até que continuou investigando, são páginas, são meses de investigação desse cara. Uma suspeita do que ele falou e foi assaltado. E aí chegou pra gente, lá na BR-Com. Quando chegou pra lá, a gente continuou pesquisando e tal, e aí, como foi comentado, existem sites procurados, né? Tipo, você tem informação sobre um site procurado, lá. Aí tinha uma foto horrorosa dele, do Eric, horrorosa a foto, muito ruim a qualidade, e tinha foto desse falecido. Aí, quando viu, eu falei, cara, vamos ter que fazer o álbum. Não sabia quem era, não tinha contato civil, mas quando viu que ele era esse Eric aí, pediu os contatos civil para São Paulo. O problema é que já estava tudo tão só dependente de uma prova material de a investigação que falaram, pode fazer o laudo. Esse laudo aí a gente vai só pegar outro aqui. Oi, pode fazer o laudo, porque esse laudo aqui a gente quebrava para o juiz, a gente quebrava para a quebra temática e quebrava para o mandado de busca, apreensão de prisão. E foi feito o laudo. Quem fez foi o Júlio Bonfim, nas Alagoas, foi um laudo feito em. Ele disse 24 horas. Ele começou e não parou. Ele realmente leva a sério, né, velho? E aí, quebrou, conseguiu a quebra de sigilo, viu as ligações, viu o banco, viu tudo. Opa, no outro dia vamos dar mais o cara. E pediu o prontuário civil de São Paulo dele. Antes de tirar o prontuário civil de São Paulo, já estava na casa do cara. Quando chegou na casa do cara, ele prova de tiro, e a gente conseguiu pegar. Na verdade, ele morreu, né? Mas depois chegou a digital. Quando chegou a digital, aí a gente, caraca, você imagina, foi um laudo facial que mandou ele pra lá. E pode não ser o cara. E agora? Mas era o cara. Era o cara, a digital confirmou, e aí é só sucesso, aí a gente fica feliz. Olá, boa noite. O filho de um dos traficantes mais procurados do Brasil morreu hoje em Maceió. Eric da Silva Ferraz, que é foragido da Justiça de São Paulo, vinha sendo investigado em Alagoas. A mulher dele, a sogra e outros parentes foram presos. O movimento de viaturas na sede da Polícia Federal começou antes das 6 da manhã. O objetivo da operação foi prender Eric da Silva Ferraz, considerado um dos líderes de uma organização criminosa com base em São Paulo. Eric era foragido da Justiça e respondia por crimes graves, como homicídios. Depois de 2 meses de investigação, a Polícia Federal, com apoio do BOPE, montou a operação de hoje. Eric foi encontrado em casa, no condomínio de alto padrão na parte alta da cidade. Ele reagiu ao cerco policial. Houve troca de tiros e ele foi atingido. Chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Houve reação por parte dele e a resposta policial acabou levando a óbito. Segundo a Polícia Federal, que chefiava um esquema milionário de tráfico de drogas internacional. Ele é filho de um dos 6 traficantes mais procurados pela Polícia Federal do Brasil. O pai dele, o João Cabeludo, é um dos maiores traficantes do Brasil e encontra-se atualmente escondido, homiziado na Bolívia. Há probabilidade, a gente trabalha com a suspeita de que a lavagem de dinheiro era feita aqui em Maceió, a lavagem de dinheiro apurada por essa organização criminosa era feita aqui em Maceió por esse elemento. Há 2 anos, Eric casou com uma alagoana e veio morar em Maceió, onde construiu um patrimônio avaliado pela Polícia Federal em 8 milhões de reais, incluindo 2 casas de alto padrão, embarcações aquáticas e carros de luxo. Em Alagoas, ele usava a identidade falsa de Bruno Augusto Ferreira Júnior e levava uma vida tranquila, sem medo de ser preso. Para lavar o dinheiro, usou parentes da esposa como laranjas e abriu empresas. Uma pizzaria, uma academia e uma boate na Jatiuca, onde nossa equipe acompanhou uma das equipes da PF, cumprindo mandados de busca e apreensão. Para comprovar que Eric e Bruno eram a mesma pessoa, a Polícia Federal fez exames minuciosos comparando o rosto e também as digitais dele. De forma a tornar inequívoca que essas 2 pessoas se tratavam de uma mesma pessoa.
A esposa, a sogra e 2 cunhados de Eric foram presos durante a operação. Todos os bens do acusado foram bloqueados pela justiça. A capacidade financeira delas era nenhuma. E aí, de repente, começou e esse dinheiro todo advindo de onde? Do tráfico. Né? O dinheiro era lavado. A gente suspeita da conexão internacional, porque os dólares apreendidos hoje estão em maços, têm uma origem estrangeira, uma origem... Etiquetados, né? São maços etiquetados. Tem umas etiquetas que indicam uma procedência estrangeira. Então, por isso que a gente acredita na conexão internacional. Ainda segundo a polícia, 500 mil dólares em dinheiro foram apreendidos na casa de um dos laranjas do suspeito. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que tenha demonstrado algum interesse, tenha atiçado mais a questão facial para vocês aí, que querem colocar à disposição para vocês precisarem, tá? Tanto agora, ali fora, precisar, pode falar comigo, passa o contato. Vocês vão estar em contato direto comigo, trabalhando sobre representação. A gente pode manter contato para qualquer coisa que precisar. Agradeço o convite, né, dos colegas também, que é uma honra estar aparecendo aqui para vocês. A gente percebe a vontade de toda a segurança pública integrar, em crescer e fazer o nosso trabalho valer a pena. Muito obrigado.